Oi, pessoal. Meu nome é Andréia Menescal, da Mala de Herança em Munique, e eu estou aqui hoje com a Juliane de Oliveira Hützer, da Mala de Herança em Tirol, que está completando 5 anos neste ano de 2020. E, como vocês já devem ter visto, a Juliane tem feito várias entrevistas com várias pessoas que têm feito parte desse processo, desses 5 anos de Mala de Herança em Tirol. E hoje eu gostaria de entrevistar justamente a Juliane para vocês conhecerem a história por trás da Mala de Herança em Tirol, dessa pessoa maravilhosa que teve realmente a ideia e a força de começar esse processo todo. Hoje nós vamos saber o que acontecia antes da Mala de Herança, por que a Mala de Herança foi criada em Tirol, para que vocês entendam qual é o processo, não de criação de uma mala, mas o que acontece numa comunidade que traz essa necessidade, né? Oi, Juliane, tudo bem? Bom Você está dia. linda hoje. Obrigada, Como querida. sempre, claro. Mas eu queria que você nos falasse, Juliane, só um momentinho. Em 2014 foi o nosso primeiro contato, na verdade, respondendo a uma demanda que você tinha de buscar famílias multilingües para uma pesquisa. Você pode contar para a gente como você chegou em Innsbruck, que pesquisa era essa e qual era o ambiente em Innsbruck que você encontrou referente às famílias brasileiras multilingües, como era tratada a questão da educação bilíngue nessa época? Tá certo. André, eu cheguei em Innsbruck em 2005, recém-casada. Meu esposo era austríaco e posteriormente a minha mudança para a Áustria, eu sempre trabalhei no campo das línguas, mas com foco muito para o inglês. Na época nós morávamos em Teresina, eu coordenava uma grande escola de línguas lá em Teresina e, enfim, tive passagem por diversos países, por diversas situações. Em 2005 viemos parar na Áustria e nos primeiros anos eu tive todo o processo de adaptação, né, de aprender a língua, de entender a mentalidade local. Então, assim, eu, pessoalmente, eu não me interessei por procurar brasileiros ou por tentar fazer amizade entre os brasileiros. Muito pelo contrário. Na verdade, a primeira brasileira que eu conheci aqui em Innsbruck foram 5 anos mais tarde, então em 2010. E, por acaso, eu me fechei com ela dentro do ambiente da universidade. E não foi, digo assim, não partiu de uma busca pessoal de querer ter contato com brasileiros, de querer trabalhar com brasileiros. Um pouquinho mais tarde, eu estava já dentro do mestrado e o foco da minha pesquisa de mestrado era multilinguismo. É uma questão que sempre me interessou. Primeiro porque eu cresci num ambiente, né, onde se falavam várias línguas. Mais tarde eu morei na África do Sul, que é um dos países mais multilingües que existe no mundo, e por aí afora. Então sempre foi um tema que me interessou, comecei a pesquisar, e o foco mais específico da pesquisa, André, era a questão do equilíbrio das línguas, que era uma coisa que inclusive até hoje é muito debatida, muito polêmica. Uns dizem que esse equilíbrio não existe, que uma língua sempre vai ser mais dominante, outros dizem que sim, que isso é possível. E aí eu comecei a me despertar e me infiltrar em várias comunidades. Eu tive algumas atividades com os hispanos falantes aqui da região, também em Vorarlberg, também comunidades de outras línguas. E nesse momento foi que eu despertei para o fato de que, apesar de que as estatísticas mostravam que existia na época um número bem significativo de famílias com raízes brasileiras vivendo aqui na região, não acontecia absolutamente nada voltado para essas famílias. Até hoje não se tem notícia de atividades na época que fossem voltadas para famílias, para apoiar a questão do bilinguismo, multilinguismo dentro do ambiente familiar.
ou atividades de promoção de língua, de promoção de cultura. Não se tinha notícia disso, então eu queria entender o porquê, e eu comecei a tratar de fazer contato com essas pessoas. A primeira coisa que foi feita foi a criação, através das mídias sociais, do Grupo Brasileiros em Tirol, que foi uma forma que eu encontrei de convidar as pessoas, de chamar as pessoas, de conhecer essas pessoas, de bater um papo assim, bem a nível informal, para tentar entender por que nada acontece, apesar de ter muitas crianças, de ter, né, deveria ter um interesse. Como eram essas famílias? Eram famílias binacionais? Eram famílias brasileiras somente? Ou eram famílias realmente de uma certa maneira bem divergente do que a gente vê hoje no sentido da educação bilíngue também? Andréia, a Áustria é um dos países que tem leis de imigrações mais rígidas do mundo. Então, na grande maioria, as famílias que estão aqui são famílias que vieram em função de união familiar, em função do casamento. E são muito poucos casos onde, digamos assim, exista um profissional hiperqualificado que não exista no mercado austríaco, então consiga, por causa dessa demanda ou carência, consiga um visto de trabalho. Ou os outros casos que nós temos são de brasileiros que têm a descendência europeia e têm um passaporte europeu. Mas a grande maioria dos casos são, sim, famílias binacionais, são famílias que, enfim, que conseguem o visto, o status de residência através da união familiar. E o mais interessante ainda também é que, na grande maioria, a parte brasileira que vive aqui são mulheres. Isso é um quadro muito parecido, realmente, com vários lugares, eu acho, principalmente na Alemanha, né? A maioria é. Então, brasileiros em Tirol foi a sua primeira criação, digamos assim. Exato. Para buscar esse contato com as famílias, para conhecer essa realidade. Exato. Como é que foi isso? E também você falou que uma vez tinham outros grupos de imigrantes também que eram mais organizados, que existiam, que já existia também atividades para eles nesse sentido. Como é que foi esse contato também com esses grupos de outros migrantes? Eu tive um contato com a comunidade hispânica, porque eu também estudava espanhol na época. E tive contato com alguns projetos da comunidade italiana, conheci um pouquinho de perto o trabalho dos nigerianos, dos russos, dos poloneses, e eu tive contato em outros estados também. Eu tive contato com iniciativas em Vorarlberg. A partir daí eu procurei a entender o que acontecia em outros estados, como é que era a situação em outras regiões da Áustria. E eu percebia que, de modo geral, outras comunidades eram bastante ativas nessa questão de promoção de língua, mas a comunidade brasileira, falando de modo geral, com pouquíssimas exceções, estava um pouquinho adormecida na época, Andréia. Nós tínhamos na época, assim, não sei, talvez é bom explicar para quem está nos assistindo. A Áustria tem uma política de promoção de línguas de herança a nível do sistema escolar. É um programa, assim, que eu digo bastante progressista. Digamos assim, é um direito garantido pela Constituição. Essa lei existe já desde a época dos anos 70. A Áustria oferece, assim, um grande número de línguas de herança dentro do ambiente escolar. São mais de 30 línguas que são oferecidas. E o português, na época, em Viena, né? Português na época, o quê? Peraí, só um pouquinho. Português na época não existia. Isso, o ensino do português como língua de herança na época, ele só existia em Viena.
apesar de que os números nas outras regiões também fossem significativos e, digamos assim, preencheriam os requisitos por parte do Estado para dar o início a essas aulas nas escolas. Mas isso não acontecia aqui nem no Tirol, nem em Vorarlberg, enfim, nem em outros estados. Isso vai ser o tema para o nosso, ou para outro vídeo que a gente vai fazer, que você vai falar um pouco desse processo aí também, né? Perfeito. Mas é interessante saber que não existia nessa época ainda nada. E o que me deixava bastante curiosa, assim, é justamente esse estado de dormência que eu percebia na comunidade aqui, né? As pessoas, primeiro, não tinham a informação dessa lei, desse direito. Então, assim, o que eu percebia é que a ponte entre a escola, o que eu chamo de sistema, com a comunidade, ela não funcionava, as famílias não estavam cientes desse direito, desse benefício, e as pessoas viviam muito, cada um no seu cantinho, sabe, Andréia? Cada um muito apartado, muito isolado, e não só as pessoas que moram nos vales, que estão, né, mais distantes, em lugares mais remotos, mas também dentro de Innsbruck, né? Aquilo que eu falei, eu vivi 5 anos aqui sem encontrar uma única pessoa brasileira. Então foi aí que começou. Eu comecei com o grupo Brasileiros em Tirol para chamar as pessoas, para conhecer, para entender o que acontecia, ou na verdade para entender o que não acontecia. E por que não acontecia? Né? E nisso a minha pesquisa continuava. E... Como assim a sua pesquisa continuava? Peraí, se não existia, como é que era essa sua pesquisa? O que você estava buscando ali nesse sentido, né? Só fala um pouquinho sobre que teorias, o que você estava tratando ali naquele momento. O meu ponto de partida, ele era a questão do equilíbrio entre as línguas, até porque o que eu pesquisava, Andréia, é que esse equilíbrio ele devia de ser de interesse, porque a gente sabe que o multilinguismo tem N benefícios, né? A gente começa com os benefícios socioemocionais, melhora a relação das famílias, cria indivíduos mais abertos, etc. Nós temos vantagens econômicas também, mas o multilinguismo ele tem N vantagens cognitivas. E o que a literatura nos diz é que essas vantagens elas se dão principalmente num ambiente onde as línguas são equilibradas, onde a competência do indivíduo nas diversas línguas do repertório dele, onde essas competências são altas e são equilibradas entre as línguas. E existe até hoje um debate muito forte no mundo acadêmico se esse equilíbrio é realista, se ele é atingível. O Colin Baker, por exemplo, ele sempre coloca que, na grande maioria dos casos, especialmente quando a gente trata de bilinguismo infantil, que as crianças chegam a um determinado ponto e elas optam pela língua majoritária, então que esse desequilíbrio se dá automaticamente, né? Exatamente, Colin Baker. Esse é um deles, né? A nossa Bíblia, né, André? A Bíblia, justamente. A Garcia Ofélia, por exemplo, é uma que coloca que isso não deve ser um objetivo, que isso não deve ser uma meta, porque isso só traz pressão. É interessante isso, porque eu também, lendo isso, eu acredito piamente que isso é possível e acho justamente que a literatura, como você falou, a leitura disso também é primordial, né? Para poder manter esse equilíbrio, né? Mas todas as outras coisas. Vamos lá. Então foi... E aí, Andréia, quando eu falo na pesquisa, minha pesquisa inicial, ela era totalmente... eu estava estudando a teoria, lendo muito, li sobre o que diferentes... pessoas diziam a respeito, qual era a realidade em diferentes países. E aí, Andréia, eu voltei para uma coisa muito empírica, que foi a minha experiência pessoal na África do Sul,
Uhum. Onde eu vivi, nunca vi um país mais multilingüe que esse. Eu sei que na Índia temos uma situação tão interessante, mas eu nunca vi tantas línguas sendo faladas dentro de um pequeno espaço Uau. e na época eu trabalhava para uma família cujo o pai era grego, a mãe era húngara, e as crianças nasceram na África do Sul, falavam, além de grego e húngaro, falavam inglês e africano, e uma língua africana, Suto, exatamente, era a língua africana da região. E essas crianças, inclusive o menorzinho, me impressionava muito a facilidade que eles tinham de trocar de uma língua para outra, de reconhecer, de associar qual pessoa fala qual língua, em qual situação eu devo usar tal língua. Então, eles tinham uma sensibilidade muito apurada em relação a isso. Eu lembro de situações assim, por exemplo, o menino está num diálogo com o pai em grego e a mãe entrar no ambiente e a mãe não falava grego, o pai não falava húngaro. Então, o menino sabia que instintivamente que ele tinha que trocar para o inglês porque ela era a língua em comum entre os pais. O pai saía da sala, ele trocava para o húngaro e seguia a conversa com a mãe em húngaro. E a gente vive aqui no ambiente, André, não sei como é que é na Alemanha ou na Baviera, mas aqui no Tirol, durante muito tempo, o multilinguismo foi muito problematizado, né? É um drama, enfim, muitos preconceitos em relação a isso. Continua. Aqui tem, e realmente isso ainda existe, é tão presente na nossa realidade que é impressionante, né? Aqui eu vejo que tem tido mudanças nesses últimos 5 anos. Talvez a gente pode dedicar um bloco para falar só sobre isso. Mas na época, legal. Sim, era muito problematizado e eu trazia à memória todas as experiências que eu tinha tido na África do Sul. E eu comecei a pensar em condições. Eu pensei assim, tá, bilinguismo ou multilinguismo equilibrado é um alvo que vale a pena, né, a gente atingir em função dos benefícios cognitivos, né? Deveria ser de interesse das famílias chegar a esse ponto por causa de todos os benefícios cognitivos que a criança vai ter em função disso. Mas para mim a questão era como é que a gente chega lá? Quais são as condições que precisamos criar, se elas não existem, para gente chegar lá. E foi a partir disso aí que eu criei um modelo, que eu chamo um modelo holístico, na época eu trabalhava muito com o bilinguismo, com a questão de 2 línguas, mas podemos falar de multilinguismo também, para a gente atingir esse equilíbrio. E esse modelo, Andréia, ele era um tripé, era um triângulo, né? Na ponta do triângulo eu tinha as famílias, eu tinha os pais, eu discutia assim, as condições que os pais têm que criar em termos de estratégias, enfim, e em termos de abordagens. Depois, na base do tripé, por um lado, eu tinha o sistema, que é o sistema de educação, e aí eu falo desde a escola, desde a forma como o bilinguismo ou o multilinguismo é tratado dentro da escola, essas leis de incentivos de promoção a línguas de herança, o tratamento em geral da diversidade, se a diversidade é vista como algo positivo, algo a ser celebrado, se é algo negativo, ser combatido. E o outro ponto do tripé era a comunidade. O papel primordial da comunidade no sentido de criar a ponte entre o sistema, entre as famílias, no sentido de unir esforços para garantir que direitos de minorias, né, sejam concedidos, e também no sentido de criar atividades educativas, ainda que com caráter informal, quando a oferta dentro do sistema de educação, a oferta, digamos, mais formal, não existe. E no meio desse triângulo está a criança, né? Que digamos assim, que está sendo alimentada ou não por esses 3 parceiros. Mas o que eu via na época é que não basta só a família. A família tem um papel assim primordial. Eles são a base de tudo, mas
eles precisavam de uma comunidade que exercesse esse papel de lutar pelos direitos de minorias, de estabelecer o diálogo com os órgãos públicos, digamos assim, demanda, né? Que existe, mostrar que digamos, quer dizer, não existia demanda porque eles não iam buscar, porque não conheciam, né? Mas a demanda real existia. Com certeza. E uma coisa muito importante, Andréia, isso é uma coisa que a Mala de Herança aqui realmente fez nos primeiros anos, é a questão da gente, digamos assim, educar e empoderar essas famílias. Passar informação, fazer todo esse trabalho de conscientização, dar ferramentas para essas famílias, para elas se empoderarem, para elas se sentirem, né, mais fortalecidas nessas questões. Enfim, esse era o modelo que eu criei. E com a Mala, eu já posso entrar na Mala? Não, ainda não, peraí. Então, Juliane, você falou dessa parte da teoria, esse seu foco, né, nessa pirâmide, na comunidade. E aí, como é que chegou a você ter realmente os dados concretos para a sua pesquisa, né? Você buscou as famílias de que maneira? Como é que foi através do Brasileiros em Tirol, mas também de que maneira você conseguiu convencer, eu diria, né, essas famílias a contribuírem também para a sua pesquisa? Então, Andréia, na época, foram várias coisas que foram acontecendo paralelamente. Em primeiro lugar, eu criei o Grupo Brasileiros em Tirol, com o objetivo de criar essa coesão de grupo, de aproximar as pessoas. Na época ainda eu nem pensava em Mala, era realmente, eu via através da minha pesquisa que a comunidade tem um papel primordial e que essa comunidade aqui, ela estava muito, que ela praticamente não existia. Ela existia em números, mas ela não existia na prática. Então, o principal objetivo do Grupo Brasileiros em Tirol foi nesse sentido, de formar essa comunidade, de aproximar as pessoas, de também, assim, oferecer assistência no sentido no processo de integração das pessoas. Eu via na época que tinha muitas famílias chegando. Então, esse era um processo. Paralelo a isso, eu comecei a conversar com as famílias, que eu percebi que tinham criança e coisa e tal, já conversando com outras comunidades, entrei o diálogo também com outras regiões da Áustria, como eu falava, e eu pensava, na época, fazer uma coisa muito grande, muito abrangente, com muitos números. E aí foi aí que eu entrei em contato. Eu não lembro se foi através da página das Mulheres Brasileiras em Munique, onde eu realmente coloquei um anúncio procurando famílias bilíngues que estivessem dispostas a conversar comigo e, enfim, trocar ideia. Eu queria entender as experiências dessas pessoas e possivelmente, né, conquistá-las a serem objetos de estudo, né? Então foram várias coisas que foram assim acontecendo paralelamente. Não existia assim um plano master desde o início e a ser seguido até o fim, não, de forma alguma. Eu sempre falo que as coisas aqui foram acontecendo de uma forma muito orgânica, né? Elas foram tomando forma própria e enfim. Foi mais ou menos por aí. E você via uma receptividade também das famílias? Existia, digamos assim, puxa, nunca tinha pensado nisso, ou então alguma maneira de abertas para poder assimilarem aquilo que você também estava propondo? André, nesse momento, o meu encontro com as famílias, ele acontecia muito na base da informalidade, né? Da gente se encontrar, sei lá, juntar um grupinho e ir num café, época de Copa, olhar o futebol juntos, marcar uma jantinha na casa de uma jantinha na casa do outro. Acontecia muito mais a nível das pessoas poderem se conhecer,
poderem criar confiança uma nas outras. Ela tinha um aspecto muito mais social, né, do que digamos assim, a minha pesquisa nesse momento, ela acontecia paralela. Eu estava observando as realidades das famílias com quem eu estava começando a conviver, mas eu ainda não escancarava muito a temática. Eu questionava mais, né? Eu conversava com as pessoas, eu procurava entender a realidade delas. O que eu percebia, por exemplo, assim, era famílias que... existiam famílias que enfrentavam muitas dificuldades dentro do âmbito familiar. Sei lá, sogro ser contra, marido não querer. Famílias que experienciavam muita pressão e simplesmente nunca transmitiram português para as crianças. Isso se via bastante. Agora, se via também famílias que não tinham esse tipo de pressão e mesmo assim... o nível de português das crianças era muito precário, se ele existisse, né? Era extremamente precário. Eu via, assim, mães que... E o que me preocupava é uma coisa que a gente sempre debate, né? Essa questão, a mãe não está transmitindo a sua língua para a criança, mas ao mesmo tempo ela não tem um nível de competência muito elevado na língua majoritária. Então ela estava passando assim um alemão bastante deficiente para essas crianças. E isso me preocupava muito. E eu tentava entender, ok, dentro de um ambiente onde há pressão e as famílias ainda têm que se justificar, né, pelo fato de querer transmitir uma língua, eu entendo mais do que dentro de um ambiente onde aparentemente não existe essa pressão. O que acontece? Mas essa é a questão, né, Ju? A gente nunca sabe qual é o processo em que essa família vive, o que ela vive em termos de pressão social, quer dizer, talvez social não da família em si, do sogro, da sogra, porque isso é também real para muitas famílias aqui, mas pelo ambiente, né? Pela política social do país, da comunidade em geral, né? De receptividade ao estrangeiro, a uma língua estrangeira, a você ouvir outra língua que você não entende, né? Então, a gente entende muito a posição dessas famílias que se sentiam sozinhas, né? Eu acho também. E aí a gente percebe, Andréia, a falta da comunidade. Uma coisa que eu debato muito na minha tese e o que eu tento transmitir muito no meu trabalho prático também, a criança precisa brincar na língua. Ela precisa entender que a língua não é só a língua da mãe ou do avô que está lá muito longe, né? Dos parentes que estão longe. Ela é a língua de um povo e ela é a língua, inclusive, de outras crianças. E eu percebia isso, olha, essas crianças elas estão crescendo com muito pouco contato com outras crianças que vivem uma situação semelhante. Tem a mesma realidade nisso. E com isso a língua vai se perdendo, ela vai enfraquecendo, ela vai se perdendo. Então, nesse momento, o que eu fazia era muito mais observar e dialogar com as famílias no sentido de eu, Juliane, tentar entender o que acontecia, né? Eu ainda não tratava de fazer um trabalho de informação, de educação, de forma alguma. O meu interesse era realmente assim, puramente acadêmico, no sentido de entender o fenômeno que se apresentava diante dos meus olhos e achar resposta para as N perguntas que eu tinha. Mas você entrevistou famílias para sua pesquisa, não foi? Você teve... Isso mais tarde. Mais tarde. Isso foi mais tarde. Eu estava nessa época, quando eu criei o Grupo Brasileiros no Tirol, quando eu tinha o contato com outras comunidades, quando eu coloquei o anúncio onde você respondeu e a gente começou o nosso contato, a nível de pesquisa eu estava puramente na teoria. Eu estava fazendo toda a leitura, participando de seminários, né, de discussões com ditos expertos no assunto, mas eu ainda não tinha partido para a parte de coleta de dados. Isso
não acontecia ainda nesse momento. Isso acontece a partir do momento que eu crio a mala aqui. Ok. Então, nós vamos parar aqui, né, pessoal? Tá bom. Nós vamos realmente deixar esse tchan, 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 como foi a criação da mala. No próximo vídeo, vocês vão poder ver de novo Juliane de Oliveira Hützer, a criadora da mala de herança em Tirol, falando como foi a criação da mala lá. Juliane, muitíssimo obrigada por esse momento. Obrigada. Super instrutivo, super legal saber como foi e como estava essa comunidade antes da criação de uma mala, né? A gente vê aí também a importância dessa união, porque não existia algo. Tem uma característica muito interessante que você realmente não criou sendo mãe, você criou sendo pesquisadora, observadora de um ambiente, né, em que não estava sendo propiciada às crianças uma educação bilíngue equilibrada, digamos assim. Ou nem educação bilíngue, eu diria, né? Porque quando os pais não falam a língua materna e falam uma outra língua de uma maneira também não correta, isso daí destrói todo o desenvolvimento linguístico da criança, né? Então, nós ficamos aqui com Juliane de Oliveira Hützer e vamos para o próximo vídeo sobre a criação da mala de herança em Tirol. Obrigada, Juliane, e Obrigada, até a próxima. querida. Até a próxima.